Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Estou aqui no Ibirapuera gravando mais alguns vídeos e um deles será sobre esse livro Infinitas Possibilidades, de Mike Dooley. Bom, talvez você, assim como eu, nunca tenha ouvido falar do Mike Dooley, mas acredito que você já ouviu falar de O Segredo, The Secret. Quem nunca ouviu falar do segredo, a essência do segredo é você pensar e acreditar que quando você foca os seus pensamentos com muita energia em algo que você quer, aquilo acontece quase que por, entre aspas, mágica. Quando você foca em alguma coisa, você pensa muito no que você deseja, aquilo acontece. Eu confesso que eu assisti o DVD O Segredo e eu achei bem interessante, mas eu fiquei como milhares de pessoas com aquela pontinha de dúvida que infelizmente nós temos no nosso cérebro racional. A gente, quando cresce, a gente vira adulto, a gente começa a ter dúvidas de várias coisas. E quando a gente é criança, tem uma imaginação incrível, você não tem dúvidas, você realmente acredita que você pode. E a gente às vezes comete não esse erro, mas a gente acaba criando esse hábito de duvidar das coisas que podem ser possíveis. Então vamos lá, deixa eu contar como que foi essa história de como eu cheguei nesse livro Infinitas Possibilidades. A curiosidade é que eu conheci a Miriam Kutcher, que ela tem um curso com o mesmo nome, o curso se chama Infinitas Possibilidades. E eu participei desse curso ajudando a Miriam, fazendo gravação de vídeos do curso, e inclusive minha esposa participou do curso. E como que eu fui parar nesse curso? Eu conheci em uma palestra na Estética em São Paulo, que é uma feira de estética, através da Sheila da Medicatriz. Então sou muito grato à Sheila que fez essa ponte entre a Miriam e eu. Ela falou: Márcio, você vai assistir a palestra da Miriam? Você pode gravar? Ou seja, se eu não tivesse já nessa vibe, nessa vibração de gravar vídeos, a Sheila nunca teria falado comigo. E quando ela pediu para gravar, eu já estava planejando sair, porque já havia tido a abertura da feira, e eu não tinha planejado continuar assistindo. Mas como a Sheila da Medicatriz falou para eu gravar a palestra, eu assisti a palestra e achei incrível a palestra da Miriam, que foi 6 dicas para vender mais. E daí foi se desenrolando, eu descobri que ela tinha esse curso em São Paulo e eu acabei fazendo esse curso. Então vamos lá, falando do livro Infinitas Possibilidades. E eu contei a história como eu cheguei nele, porque já faz parte disso. Quando de repente eu me vi no curso da Miriam, ajudando a Miriam a gravar os vídeos. Qual é a essência do livro Infinitas Possibilidades? Uma das bases do livro são as crenças. O livro ele tem como princípio o pensamento. O autor, o Mike Dooley, ele fala: é a partir do pensamento que tudo acontece. Só que os pensamentos eles são formados a partir das nossas crenças pessoais. Então vamos refletir um minuto. Você consegue imaginar você fazendo algo que vai contra as suas crenças? Não, você não consegue. Ou seja, os nossos pensamentos evoluem a partir do que a gente acredita. E as nossas crenças, infelizmente, muitas delas são limitantes. Um exemplo pessoal. De alguma forma, eu não acreditava que eu poderia gravar vídeos, que eu não poderia, talvez, ser um palestrante de sucesso. Então, qual é o desafio? Quando a gente não consegue atingir alguns objetivos, muitas vezes alguma crença limitante sobre ganhar dinheiro, ou sobre ganhar dinheiro dá muito trabalho, ganhar dinheiro exige que você faça um esforço de trabalhar 15 horas por dia. Não que a gente não precise trabalhar, tanto é que agora são 6h30 da manhã aqui em São Paulo. Mas o que eu acredito? Eu acredito que se a gente só pensar sem aprender a visualizar o futuro, isso foi o que eu aprendi no curso da Miriam. Não é só você pensar simplesmente, é você aprender a visualizar o futuro, ou seja, se eu quero ser um palestrante de sucesso, eu preciso me visualizar no palco, me visualizar dando palestras. Se eu quero ser um grande produtor de vídeo, que foi interessante porque saiu isso na dinâmica do curso, eu preciso me visualizar com equipamentos de produção, fazendo filmagens, e é assim que você consegue fazer a coisa acontecer, fazer o seu pensamento se tornar realidade. Mas a partir das crenças, você precisa ficar atento às suas crenças positivas
mas principalmente descobrir quais são as suas crenças limitantes. E ele no livro dá algumas dicas muito interessantes de como você pode observar nas suas dezenas de situações do dia a dia se você está tendo uma crença limitante ou não. E outra coisa fundamental são as emoções, você aprender que as emoções são sinais que te colocam em direção do seu objetivo. Então vamos dar um exemplo. Se eu quero atingir um determinado objetivo e deixa eu pegar um exemplo, o exemplo da Miriam mesmo, ela dá como exemplo se eu quero chegar a Roma e eu coloco a um determinado destino, eu coloco no GPS, o GPS ele vai cuidar de me traçar o caminho, mas eu preciso ficar muito claro com o meu objetivo final, que é chegar a Roma. Então, apesar de estar no Brasil, né, não funciona muito bem, vamos dar um exemplo. Se eu quero chegar em um determinado destino, eu coloco o Waze e ele vai traçando a rota. O que é mais importante? Se eu não conheço o caminho, eu não me preocupo, porque o Waze, o GPS vai traçar a rota, mas eu preciso ter muito fortemente a minha visualização do destino final. E essa é a grande jogada de você visualizar o que você realmente quer. Mas não só visualizar, você sentir as emoções de você se imaginar no destino final. Por exemplo, eu me imaginar fazendo uma palestra, a emoção de eu ter muitas pessoas assistindo, de eu ter o reconhecimento de ser um bom palestrante, e não apenas só a visualização, porque quando você deixa a emoção aflorar, você consegue moldar, o seu corpo se planeja, o universo conspira, ou seja, o seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, a partir do momento que você imagina, o seu cérebro, todo o seu potencial vai trabalhar em direção àquele desejo. Então, isso é muito interessante, porque isso me lembra uma frase que eu gosto muito, que é do Walt Disney: se você consegue imaginar, você consegue se você consegue sonhar, você consegue tornar seus sonhos possíveis. Bom, pessoal, eu ainda estou um terço do livro, Infinitas Possibilidades. Fica a dica para vocês lerem e conhecerem a Miriam Kutcher também. Eu vou colocar o site aqui embaixo, miriamkutcher.com.br, e ela vem sempre para o Brasil ministrar cursos. Então acompanhe a Miriam, vejam os cursos online dela, que são... Agora eu fiquei também fã da Miriam, vou acompanhar ela não só na internet, mas sempre que ela estiver no Brasil. Valeu, pessoal, um abraço.